Meus amores, agora eu vou soltar o quê? O segundo sonho. Vou ver se eu coloco, vou ver se eu solto 2 sonhos nesse vídeo. Vou soltar 2 sonhos e vou soltar o quê? As Santas Escrituras. Ó, meus amores, ó. Meus amores, eu sonhei que eu tava num canto. Quando eu olhava para trás de mim, eu avistava Jesus descendo uma rua por cima da calçada. Meus irmãos, na hora que eu avistava Jesus, eu corria ao encontro de Jesus. Eu abraçava ele, ele me abraçou e eu me acordei. Jesus estava igualzinho, ele foi crucificado na cruz do Calvário. Uma coroa de espinho na cabeça dele, os cabelos dele estavam assim, como tivesse molhado de sangue, o rostinho dele sujo de sangue. Vi também assim o corpo dele assim sujo de sangue e ele estava com um pano vermelho na parte de baixo. E eu vi as pernazinhas dele todas sujas também de sangue. Eu vi Jesus caminhando, Jesus vinha descendo uma rua por cima da calçada. Os comércios estavam tudo fechado, os comércios estavam tudo fechado, não tinha um pé de pessoa no meio da rua. E Jesus descendo essa rua sozinho. Mas amor, quando eu vi aquilo, eu não aguentei, eu corri e fui ao encontro dele. Eu abracei ele, ele me abraçou e eu me acordei. Aí eu fiquei imaginando, fala, por que Jesus apareceu para mim assim desse jeito? O que é que Jesus quer me dizer? A primeira pergunta que eu me fiz foi logo isso. O que é que Jesus quer me dizer? Aí, meus amores, eu descobri que Jesus está dizendo o quê? Que se no tempo que nós estamos, aconteceu o quê? O esfriamento do amor de um ser humano para com outro, do ser humano para com Jesus. Entendeu, meus amores? E isso aí já estava previsto no livro do Apocalipse, como eu vou postar agora para vocês. Deixa eu pegar aqui para vocês. Pronto. Meus amores, Jesus, eu vou ler do versículo 3 até o versículo 5. Jesus disse que é, aquele sonho, quando eu abracei Jesus, Jesus tampou a cabeça, que estava suja de sangue, né? E ele mostrou só daqui até a ponta do manto que ele foi crucificado. Ele limpou essa parte daqui até aqui, tá tudo limpinho. Entendeu, meus amores? É, e aqui ele tampou, eu não vi a cabeça dele, eu vi ele longe. E daqui para baixo também ele tampou, né, meus amores? Aí eu entendi que Jesus quer que eu fale do sacrifício dele, e Jesus quer que eu fale também o quê? Que as pessoas esfriaram o amor por ele. Eu vou ler para vocês agora o livro de Apocalipse, já tinha deixado até escrito. Então, meus amores, olha o que, é que Jesus quer que as pessoas façam. Não esfriar o primeiro amor, ó. E sofreste, tende paciência, trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Tá vendo como Jesus elogiou no primeiro versículo. No primeiro não, no versículo 3, Jesus elogiou que vocês trabalham bem, vocês fazem as coisas bem para ele. Mas ele tem algo contra vocês, preste atenção, ó. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Então, se vocês esfriaram o amor por Jesus, as pessoas não estão pregando o evangelho como era no começo, que Jesus não fez. Jesus deixou o quê? Uma igreja para ser construída, né? Assim, Pedro foi o quê? O principal, né? Então, assim. Mas tem tanta igreja levantada e cadê o ID de Jesus? É isso que Jesus quer de nós. Vou ler o versículo 5 para vocês entenderem. Lembra-te, por de onde caíste. Arrepende-te e pratica as primeiras obras. Então, Jesus está pedindo o quê? Justamente para as pessoas fazerem igualmente ele fazia antigamente. Fazer o quê? O ID de Jesus é o mais importante do que estar levantando igreja, 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 igreja. O mais importante vocês estão deixando de lado. Que é o quê? É as almas para o reino de Deus. Meus amores, vocês entenderam, né? Ah, deixa eu continuar. Pois se não, brevemente a te virei e tirarei do teu lugar o teu castital, se tu não te arrependeres. Jesus ainda foi muito bem claro, se as pessoas não se arrependerem e não voltar a praticar as primeiras obras, vai ter certeza que elas vão ser excluídas. Entendeu, meus amores? Por quê? Porque tem que ter arrependimento. Tem que ter arrependimento e começar a praticar as primeiras obras. O quê? O ID de Jesus, pregar, porque Jesus não veio para os sãos. Jesus veio justamente para aquelas pessoas que estão o quê? Doentes, que estão o quê? Presas, que estão o quê? Nas garras do inimigo. Jesus quer resgatar o máximo de pessoas para o reino de Deus.
E nós estamos fazendo o que aqui na Terra? Pregando o Evangelho de Jesus. Meus amores, eu amo vocês, Jesus ama vocês, já entreguei. Vou entregar mais um sonho para vocês. Meus amores, olha, eu sonhei que eu estava dentro de uma casa. Tava eu, a minha irmã, Jesus. Tava nós três. A minha irmã estava fazendo algo, não sei o que ela estava fazendo. Eu e Jesus, nós estávamos pregando o evangelho. Nós estávamos pregando o evangelho juntinho. Eu estava pregando aqui, Jesus aqui do meu lado, pregando o evangelho. Meus amores, nós passávamos um tempo pregando o evangelho. Era eu e ele. Não era um tempo muito grande, não, mas era um tempo. Aí, meus amores, nós parávamos de pregar. Aí ele ficava assim, uns 3 metros distante de mim, e eu olhava pra ele assim, né? Eu via as vestes dele, né? Aqui dentro, o vestido até os pés, da cor de vinho. E aquele outro manto que cobre o vestido dele por dentro, né? Então, assim, meus amores, ele se esguiava assim, como se fosse pra pegar assim alguma coisa. Na hora que ele se esguiava assim, pra pegar alguma coisa, ele sumia. Aí eu ficava olhando, né? E ele sumia, depois ele aparecia de novo. Quando ele aparecia todo de branco. Aí todo de branco, com aquela veste branca de linho. Meus amores, aí quando eu vi ele, ele chegou bem perto de mim, disse assim: me espera, eu vou voltar. E eu fiz só assim. E fiquei esperando por ele, aguardando ele. Ele foi-se embora, ele sumiu. Então, assim, meus aí me deu uma tristeza, porque eu acordei do sonho. Eu me acordei do sonho triste. Porque eu não tinha ficado esperando, né, ele dormindo, né, no sonho. Meus amores, mas eu amo Jesus, um homem maravilhoso, que eu amo. Meus amores, aí, ó, deixa eu contar. Quando eu me acordei, triste assim mesmo, eu fui lá no fundo do quintal. Quando eu chego lá no fundo do quintal, lá está, um arco-íris. Eu disse, ó, isso é a aliança que Jesus fez comigo, de estar pregando o evangelho comigo, o tempo que eu estou na face da terra, que foi o tempo que eu prometi a ele, de eu estar pregando o evangelho para o povo, entendeu? Meus amores, na face da terra, levando o ídolo de Jesus também, entendeu, meus amores? Falando das bondades dele, que ele derramou gotas de sangue por você, que ele quer resgatar as pessoas do abismo, porque só existe 2 caminhos. Deixa eu postar aqui para vocês. Aí vai dizer assim, ah, a Meire é muito indireta. Meus amores, a gente tem que falar a verdade. A gente não pode andar com mentira. Deus o livre, o sangue de Jesus tem poder para Jesus se afastar de mim? Jamais. Ó, é Mateus 7 e o versículo é o 13. Ó, entrai pelo entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que passam por ela. Você está vendo aí, meus amores, que é que Jesus está alertando vocês para vocês começarem a caminhar com ele. O caminho é estreitinho, é apertadinho, mas Jesus prefere que vocês caminhem com ele e vocês ter salvação, ter vida eterna e se ver livre desse caminho da perdição, do que vocês estão caminhando no caminho da perdição. Jesus está chamando o quê? Vocês ao arrependimento. De maneira nenhuma, se vocês não aceitar o sacrifício de Jesus, vocês não entram no céu. Se vocês não começarem a caminhar com Jesus, vocês não entram no céu. Vocês vão entrar em outra porta, mas não é a porta do céu, não. E vocês estão caminhando em outro caminho. Não é o caminho de ir para o céu, não. É o caminho de ir para o abismo. Vou continuar o último versículo. Ó. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há que encontre. Você está vendo o que está dizendo esse versículo? Poucas pessoas encontram o caminho da salvação. Por causa de quê? Porque muitas das vezes está aceitando Jesus, está se congregando, mas não está caminhando de acordo como Jesus mandou, como Jesus quis que a gente fizesse. Qualquer falhazinha nós perdemos a salvação. Por raiva de um irmão, por mentir, por encobrir coisa, por adulterar. As igrejas estão cheias por causa do Deus amor. Primeiro, como assim? Meus amores, é o dinheiro que as pessoas botam acima de Deus, acima do evangelho. Não pode. Não existe dois senhores. Jesus mesmo disse. Ou vocês vão amar o dinheiro e odiar a Deus, ou então vão odiar a Deus, vão amar a Deus e odiar o dinheiro. Um dos dois. Vocês não podem ter dois senhores. Jesus deixou muito bem escrito nas Santas Escrituras. Vocês não podem amar dois senhores. Do mesmo jeito, as idolatrias dentro das igrejas. É idolatria de todas as partes, de todas as formas. Jesus não aceita isso. Lá no céu, só a gente pode se inclinar só perante o nosso Pai, o Deus de Israel. Entendeu, meus amores? E outra coisa,
Jesus foi o caminho, Jesus nos ensinou bem direitinho para nós chegarmos ao Pai. Nós não chegamos ao Pai se vocês mesmos não quiserem, porque Jesus foi o caminho. Agora vocês têm que fazer o quê? Ler mais as Santas Escrituras. Ler mais as Santas Escrituras, porque Jesus nos ensinou. Entendeu, meus amores? Eu amo vocês, Jesus ama vocês. Fui.